Olá, meus amigos. Eu pretendo, neste vídeo, de forma objetiva, clara e rápida, explicar o porquê de fazer holding familiar e como ela funciona, de uma forma básica. O caso concreto da sua família tem que ser analisado de forma especial e aprofundada. Para que você entenda, neste vídeo eu vou explicar por que realizar uma holding, qual a vantagem e como funciona essa holding. Você viu ali no primeiro slide que eu compartilhei com vocês por que então fazer a holding? Basicamente, são vários os motivos e vantagens da holding. O principal deles é que o inventário custa muito caro. E como a única certeza da vida é a morte, não é justo, não é viável, não é razoável que a sua família perca de 10 a 40% do patrimônio constituído durante a vida inteira, com muito sacrifício, para o Estado e para advogados e cartórios. Eu vou explicar por que isso acontece. E por que o seu filho, em vez de receber uma herança, pode ser até rebaixado de classe social, porque não vai ter dinheiro para pagar o inventário e vai ter que vender o imóvel da família. Se for o caso, eu vou dar um exemplo básico e você vai fazer a tua conta aí de acordo com a tua realidade. Por que isso acontece? Enfim, quando morrem os patriarcas, vou dar um exemplo concreto aqui. Júlio e Rosana tinham um filho chamado Rafael. Esses nomes são fictícios, de um caso concreto. E eles tinham um patrimônio que iam deixar para o Rafael. Né? Quando eles morreram, veja o custo do inventário. Esse imóvel, vamos supor uma família com um imóvel só, comprado há 20 anos atrás por R$250 mil, e hoje vale R$1.150.000. Isso é um caso concreto e é muito comum. Então, os imóveis valorizaram muito e é muito, provavelmente você que está me ouvindo tem algum imóvel nessa situação, comprado pela família há 20 anos atrás por 10% do valor dele hoje, um pouco mais. Esse inventário, ele vai tomar como base de cálculo o valor venal do imóvel, o valor dele atual, então R$1.150.000. As despesas do inventário, se você morrer hoje e deixar um imóvel de R$1.150.000 para os teus filhos, eles vão pagar 4% de imposto de transmissão. Isso não tem como alterar, não tem como parcelar, nem dividir, nem nada. Pagamento à vista. 4%. E vai subir. No final do vídeo eu vou te explicar por quê. R$46 mil de imposto. Honorários de advogado. O mínimo previsto pela tabela da Ordem dos Advogados é de 5% sobre o valor do patrimônio, o que nesse caso dá 57 mil. Só aqui, gente, deu 9% do valor do patrimônio. Ah, mas eu tenho um advogado conhecido, tem um parente, tem um filho, tem um sobrinho que vai fazer por um valor bem menor. Tudo bem, considere isso na conta final. Tá? Cartório, você vai pagar hoje uma média de R$5 mil, certidões cerca de R$2 mil e registro de imóveis R$7 mil, aqui também tabelado. Total, R$117.500, que dá aí mais do que 10% do patrimônio. Uma família que tem um imóvel só, e essa é a realidade de várias famílias, não tem no bolso R$117 mil para fazer um inventário. E vai ter que fazer um inventário, porque senão esse patrimônio ele vai sendo desvalorizado e vai se complicando cada vez mais, na medida que pessoas forem morrendo e que você não vai ter como regularizar mais esse imóvel, vai ficando cada vez mais caro, mais complicado,
E se você precisar vender, você vai ter um problema muito grande. Então, você vai ter que arrumar esses 117 mil reais. O que faz lá o Rafael? Qual é a solução dele? Vender o imóvel. Vender o único imóvel da família para pagar as despesas do inventário. Veja que aquilo que era para ser um benefício já virou um problema. Vai ter que pedir autorização para o juiz e para vender. E o que ele vai fazer? Ele vai vender com deságio no mercado. Por quê? Porque um imóvel dentro do inventário, qualquer investidor que vai adquirir esse imóvel sabe dos riscos que está correndo, sabe que esse inventário pode demorar, sabe que pode aparecer um credor de uma hora para outra e complicar essa venda, sabe que pode ter briga na família, sabe que pode aparecer um filho espúrio aí com uma investigação de paternidade, e ele vai te oferecer 20% a menos do que esse imóvel vale no mercado, porque ele vai correr esse risco. E vou te falar uma coisa, se fosse meu cliente, eu desaconselharia. Mas tudo bem, você achou lá o investidor, ele vai te oferecer 20% a menos. Ou seja, o imóvel de 1.150.000 vai ser vendido por 920 mil. Já está perdendo mais dinheiro ainda. Detalhe, você vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital 15%, porque o teu imóvel se comprou por 250 mil, não interessa que foi há 20 anos atrás, e está vendendo por 920 mil. Você vai pagar 15% sobre essa diferença, porque é um imposto que existe. Imposto de renda sobre ganho de capital. Você ganhou capital e vai pagar 15%. Quer dizer, dos 920 mil, ainda vão ter que comer 15%. Né? Então, você pagou lá todos aqueles valores que nós discriminamos, né? E mais o ganho de capital, que ficou em 100.500 reais, totalizando 218 mil reais de gastos. Né? Você vendeu por 920 mil, o saldo final no teu bolso, no bolso do teu filho, foi de 702 mil reais. Perda patrimonial, somando tudo, 448 mil reais, ou seja, 39% do valor do capital. 39%. Um assalto, um absurdo, e não é difícil de acontecer. Se o teu patrimônio, se a tua realidade financeira é outra, você tem, eu tenho 100 mil reais para dispor, meu carro vale 100 mil reais, só que se a tua realidade é essa, provavelmente o teu patrimônio é muito maior. Se o teu patrimônio, em vez de 1.150.000 reais, é de 10 milhões de reais, o mesmo inventário vai custar 1 milhão de reais. E você tem 1 milhão de reais no bolso, você também vai ter que vender patrimônio. Então, é muito complicado. E qual é a regra? Quem tem filhos e bens, quando morre, os filhos precisam fazer o inventário. Essa é a regra. A boa notícia, e aí entra a questão da holding, é que isso tem como ser evitado. Né? Tem como fugir dessa regra. Né? Qual é a máxima que nós utilizamos, nós que trabalhamos com holding, estruturação de holding familiar? Quem não tem vida eterna, ou seja, todo mundo, não tem que ter bens. Você não tem que ter bens em teu nome de pessoa física. Isso está ultrapassado, isso não é utilizado nos Estados Unidos, isso não é utilizado nos países europeus, e isso não é utilizado pelas famílias de grande fortuna no Brasil há muitos anos. Só que você também pode fazer isso. A única diferença é que eles têm acesso a grandes bancas de advocacia que já fazem essa estrutura para eles há muitos anos. Né? Como funciona, então, a holding? Porque, de que forma que é essa solução? Nós criamos, eu vou dar uma explicação muito básica. Como falei, o teu caso concreto tem que ser analisado em separado. Nós criamos uma empresa que não faz nada. É uma empresa para onde você vai transferir o teu patrimônio, como está aqui na animação. Tá? Então, aquela família em vida cria uma empresa, tira aquele patrimônio de 1.150.000 do CPF e coloca na empresa. A empresa passa a ser dona
desse patrimônio. Essa linha amarela que vocês estão vendo aí representa a vida do patriarca, ou dos patriarcas. Enquanto ele está vivo, ele controla todo o patrimônio. Ele tem a chave desse cofre. Esse cofre simboliza essa empresa. Tá? A gente chama de célula cofre no nosso sistema. O patriarca, você, tem o controle de tudo. Não há tempo para explicar isso aqui agora, mas através de mecanismos contratuais, societários, envolvendo vários ramos de direito, você tem o controle do teu, você não perde o controle de nada. Você pode vender, você pode comprar, você pode alugar, você pode doar, inclusive desfazer toda a operação se você quiser, sem a necessidade de autorização de ninguém, de nenhum dos filhos. Quando você morre, quebra aquela linha da vida ali, essa empresa simplesmente passa para o controle dessa empresa passa para os seus filhos. E não existe inventário, porque a empresa não morreu. Morreu você sem nada no teu nome, nenhum patrimônio. Você vai fazer lá um inventário negativo, um custo praticamente zero. E os teus filhos assumem aquela empresa. E quando eles morrerem, assim sucessivamente, essa família nunca mais vai fazer inventário. Então, é um gasto de uma única vez que vai gerar um benefício econômico e tributário gigantesco para a família. Gigantesco. Parece simples demais, né? Agora, deixa eu explicar. Os custos. Quanto custaria, então, essa holding? Pô, então eu vou gastar o mesmo valor do inventário, só que uma vez só? Não. Presta atenção. Eu vou fazer uma comparação aqui. O imposto que incide nessa operação da holding é sobre o valor nominal daquele patrimônio. Ou seja, você vai também pagar para transferir para a empresa esse patrimônio, as cotas sociais para os teus filhos e tudo mais. A complexidade do sistema, depois a gente explica, em particular, o mesmo imposto, ITCMD, 4%. Só que ele vai incidir sobre o valor nominal, os 250 mil reais que está lá na declaração do imposto de renda. Ou seja, em vez de 46 mil, você vai pagar 10 mil reais de ITCMD. Honorários, em vez dos 57 mil, você vai pagar, numa operação simples dessa, 25, 30 mil reais. Numa holding muito básica como essa, um imóvel só, 25 mil reais. Está um pouco defasado. Hoje seria uns 30 mil reais. Você não vai pagar cartório, porque não vai existir cartório, você não vai precisar tirar certidão nenhuma, registro de imóveis sim, porque vai transferir para a empresa, só que a mesma regra lá vai incidir sobre o valor nominal do imóvel, 3 mil reais em vez de 7 mil, e ganho de capital zero, porque você não vendeu nada, então não teve ganho de capital nenhum. Ou seja, total, com os honorários, 38 mil reais. E por que você não vai ter que vender nada? Porque isso cabe no teu bolso. Você consegue os 38 mil reais. O mesmo carro que você mencionou no sistema de inventário, provavelmente o teu carro vale mais do que esses 38 mil reais aí. Você liquida isso e pode negociar ainda esses valores. Não precisa ser à vista. Você ainda está vivo. Né? Você negocia isso e deixa a tua família numa situação muito mais tranquila. Isso é a holding familiar. Né? Eu vou dar alguns... a gente fala muito sobre... Deixa eu voltar um pouco para mim aqui, para a gente conversar. Eu te expliquei o sistema de uma forma básica. Logicamente, se você quer saber do teu caso concreto, mostre esse vídeo para os teus familiares, para os teus irmãos, para os teus filhos, não sei qual é a tua realidade, não sei se você está pensando isso em relação ao patrimônio dos teus pais, que já tem uma idade avançada, ou do teu próprio patrimônio, para deixar para os teus filhos, enfim, não interessa. Né? O benefício é o mesmo.
Mostre esse vídeo e contrate comigo uma sessão de viabilidade, que é um trabalho do meu escritório, da minha equipe. Já começamos a trabalhar, você vai pagar por isso, um valor que hoje eu acho que está R$ 1.600, R$ 1.800, alguma coisa assim. Está no link, depois vocês vão ver, vão poder ver. Você contrata essa sessão de viabilidade, e isso vai levar mais ou menos umas 2 horas, 1h30, 2 horas de conversa, onde nós vamos analisar a realidade da tua família, a complexidade familiar e a complexidade patrimonial. O que vocês têm de bens? Você tem empresa, você não tem empresa, você tem bens alugados, você não tem bens alugados, você tem filhos problemáticos, você não tem, você tem noras e genros que podem ser um problema, enfim, toda essa realidade será estudada minuciosamente para a sua família, e com esse estudo nós vamos elaborar numa segunda etapa o projeto da tua holding, um croquis. Então é assim que funciona. Tá? Eu vou dar, o sistema é bacana, tal, parece bom demais, e é bom demais. E eu vou te mostrar, te provar agora por que é bom demais. E como que eu vou provar? Eu vou te dar alguns exemplos de pessoas que fizeram isso, obviamente. Né? As pessoas mais conhecidas. O universo é gigantesco, mas eu vou te dar alguns exemplos aqui. Né? Norberto Odebrecht, ele deixou de herança, quando morreu, ele deixou não. Ele possuía um patrimônio de 14 bilhões de reais. Se a família dele tivesse feito inventário, só de imposto, ele pagaria, acho que para a Bahia, 1 bilhão 120 milhões de reais de imposto. Vocês acham que isso seria razoável? Você acha que ele fez isso? Antônio Hermínio de Moraes deixou um patrimônio de 15,5 bilhões de reais. O inventário dele teria custado de imposto 1,240 bilhões de reais. Vocês acham que tem alguma chance de um empresário dessa envergadura, com esse patrimônio, com essa sofisticação de vida, ter pago mais de 1 bilhão de reais à família dele para fazer um inventário? Vocês acham que o corpo jurídico desse homem não resolveu esse problema antecipadamente e ele não deixou lá a empresa através de holdings para os seus herdeiros? Obviamente que isso aconteceu. E aí o campeão aí, Roberto Marinho, do Grupo Globo. Patrimônio deixado de 30 bilhões de reais. 30 bilhões, que já faz tempo, hein? O inventário dele, só de imposto, teria custado 2,4 bilhões de reais. Nenhuma chance disso ter acontecido. Pô, mas a minha realidade não é essa. Mas, gente, esses caras são bilionários. Mas a proporção é a mesma. Isso vale para quem tem 30 bilhões e vale para quem tem 1 milhão. A proporção é a mesma. O custo, o imposto é percentual. 4% do patrimônio do Montemor, que vai incidir sobre o imposto. Então, o raciocínio é o mesmo. Talvez para ele os 2,4 bilhões seja menos do que para uma outra realidade, uma família, os 115 mil para pagar porque ele talvez conseguisse dispor desse valor. Então, o raciocínio é o mesmo. É bom e é benéfico para todo mundo. Né? Tem outros exemplos aqui, vários, né? Roberto Civita, essas pessoas todas que vocês estão vendo aqui, Dirce Navarro de Camargo, José Alencar, todas essas pessoas, Samuel Klein, possuem holding e não deixaram no seu CPF nada para ser inventariado pela família, para deixar dinheiro para cartórios, advogados e principalmente para o Estado. Então, esse é o sistema. Né? E por que eu disse que esse imposto vai aumentar? Porque hoje o Brasil cobra um dos menores impostos de transmissão causa-mortes do mundo.
E nós estamos vivendo uma crise fiscal. Os estados estão procurando por onde arrecadar mais dinheiro. E o ITCMD é uma grande fonte de arrecadação. Então, existe já uma resolução no Senado aumentando esse imposto, que é hoje o máximo, alíquota máxima, 4% aqui no Paraná, tá? Desculpem, esqueci de falar. É porque a alíquota máxima permitida hoje pela legislação é de 8%. Então, tem alguns estados que cobram mais, outros menos. Aqui no Paraná, 4%. Existe uma resolução do Senado aumentando de 8% para 20%. Vocês acham que isso não tem chance nenhuma de passar? E vou mostrar por quê. Primeiro, que a forma de aprovação disso é muito mais simples do que de uma lei ordinária. É a maioria simples dos senadores. Então, dos 81, tendo 41 presentes e 21 a favor, está aprovada essa alteração. E, como eu disse, o Brasil, essa é uma linha de argumentação, é um dos países que menos tributa a herança no mundo. Veja aqui os exemplos. O nosso vizinho aqui, o Chile, cobra 25%. Alíquota máxima. Estados Unidos, 40%. Eu desafio alguém aqui me apresentar um americano que tenha patrimônio em seu nome. Inglaterra, também 40%. Suíça, 50%. Metade do patrimônio. Alemanha, 50%. Japão, 55%. França, 60%. Gente, 60%. Vocês acham que isso já não é um argumento suficiente para que o Brasil aumente de 8% para 20%? Isso vai acontecer. E existe a falsa argumentação ainda de que o imposto sobre a herança é um tributo que penaliza as pessoas mais aquinhoadas, as que têm maior riqueza. Claro que não, porque ele é proporcional. Seja qual for o valor do teu patrimônio, você vai pagar os 4% igual. Então, isso é uma hipocrisia, na verdade. Quando isso deve acontecer, ninguém sabe. Pode acontecer amanhã, e acho que com essa nossa nova realidade de governo e os discursos que foram feitos aí durante a campanha, inclusive, isso não vai demorar para acontecer. Agora, esqueça isso. Pense na realidade atual. Já é um assalto ao bolso de quem constitui o patrimônio, o inventário. E você pode evitar esse inventário. Além disso, eu vou reforçar aqui, a holding, isso também eu tenho que explicar de uma forma particularizada com cada um, a holding protege o patrimônio da família. Porque nós gravamos esse patrimônio que vai para a empresa com cláusulas de impenhorabilidade. Ou seja, se o seu filho, lá na frente, se endividar por qualquer motivo, tiver um revés aí de ordem trabalhista, uma dívida qualquer, esse patrimônio ficará protegido, não poderá ser penhorado pela justiça. Não estou falando de execuções atuais. As atuais vão responder, a justiça não vai considerar, isso seria uma forma de blindagem do patrimônio, com a qual nós não compactuamos. Todo o nosso sistema é lícito e é justo. Então, para o futuro, esse patrimônio será protegido. Outra coisa, se você tem algum receio de que genros e noras comecem a crescer seus tentáculos sobre esse patrimônio amanhã ou depois, nenhuma família está livre de um processo de separação, de divórcio, e aonde esse patrimônio pode ser comprometido, também é evitado na holding, porque a não ser que a família queira, genros e noras ficam de fora dessa gestão dessa empresa. É uma empresa. Então, o patrimônio ele permanece no seio do eixo familiar. Então, você também tem essa vantagem. Você, além da economia tributária gigantesca em relação ao inventário, você não vai mais precisar fazer inventário, tua família, nunca mais na vida, você protege esse patrimônio contra dívidas e também
contra terceiros que podem querer crescer o olho aí sobre o teu patrimônio. Gente, é basicamente isso. Existe uma complexidade muito maior, é um sistema complexo, envolvendo várias áreas de direito, e cada caso tem que ser analisado em separado. Então, se você tem interesse, pelo menos, em saber qual é a realidade da tua família, quanto custaria a holding da tua família, como seria o processo, que tipo de problemas você tem nessa família, na sua família, e que a holding pode resolver, contrate a sessão de viabilidade. Como eu falei, é um serviço pago, é a primeira etapa da holding. A minha equipe vai entrar em contato com você, agendar essa sessão de viabilidade, que pode ser, e a nossa preferência é que seja virtual, podem as pessoas de vários lugares do mundo assistir, né? Você pode ter irmãos fora do Brasil, fora do Paraná, fora de Curitiba, e todo mundo vai linkar junto na mesma reunião, ao mesmo tempo, para dirimir suas dúvidas e saber como funciona o sistema. Né? E depois disso, a família decide se dá sequência ou não, se topa a parada ou não. Eu espero você para uma conversa, não deixe de contratar essa sessão de viabilidade. Eu não estou aqui para te vender sessão de viabilidade. Eu estou aqui interessado em estruturar a holding da sua família. É disso que eu vivo e é isso que eu quero oferecer para vocês. Clique no link que nós entraremos em contato para agendar a sessão de viabilidade com vocês. Grande abraço e eu aguardo o seu contato.